Boa noite, meus queridos, paz e bem a todos. Hoje, como eu já disse, nós não teremos atividade impressa, será por aqui mesmo. Então, o primeiro passo, vocês irão copiar essas informações que estão no quadro. Copiem aí no seu caderno de português, tá bom? Para que nós possamos entender o propósito disso daqui. Eu acredito que vocês já tenham visto isso com a professora Regina. Mesmo assim, temos alunos novos, né? Rever a questão da pontuação, tá bom? Então, observem aqui. Dá o pause, copia e depois retorna à aula. Aqui nós temos os pontos que nós vamos trabalhar hoje. Esse ponto aqui é chamado de ponto de exclamação. Repete aí comigo. Ponto de exclamação. Olha aí. Ponto de exclamação. Para que serve esse danado aqui? Esse danado serve para quando você estiver escrevendo uma frase ou um texto e no final do seu parágrafo, no final da sua frase, você quer dar um tom de alegria, de felicidade. Então você usa esse ponto aqui. Ele serve, para dar alegria na sua frase. Imagina que você esteja falando uma frase sobre a chuva. Observe que o som aqui está um pouco ruim. Eu estou em um colégio onde eu dou aula, um colégio particular, está chovendo muito. E aí eu quero fazer uma frase assim: a chuva está caindo do céu. E aí eu coloco esse ponto lá no final da frase. É como se eu estivesse dizendo assim, a chuva está caindo do céu, com muita alegria. Para isso serve esse ponto, beleza? Como chama esse ponto aqui? Ponto de exclamação. Para que ele serve? Para dar alegria e felicidade para a sua frase. Esse segundo ponto aqui, dá até uma dúvida na hora que eu olho para ele, né? É o ponto de interrogação. Olha aqui, ponto de interrogação. Ele serve para quê? Para fazer uma pergunta. Para isso que ele serve. Ou para uma dúvida, beleza? Por exemplo, que dia voltam as aulas? Não sei, galera. Mas se eu tivesse feito essa frase, esse ponto que tinha que estar lá no final. Tranquilo? Então, como chama? Ponto de interrogação. Beleza? O terceiro ponto que nós vamos ver é só esse pinguinho aqui, ponto final. Como que ele chama? Ponto final. Então, para que ele serve? Para ir lá no final. Não, galera, ponto final. Ele serve para terminar o assunto. Quando o assunto terminou, é o ponto que você coloca. O ponto final. Imagina que você esteja, falando com seu filho. Filho, eu já disse, não, você não vai para a casa do fulano. E ponto, entenderam? O ponto serve para terminar o assunto. Então você escreveu uma frase, terminou o assunto, coloca o ponto final. Você está falando com a esposa lá, não, vou fazer melhor. Quem manda é as mulheres, né? E aí Dona Maria falou para o seu Gilson: Gilson, vá lavar a casa, caminha. Ela não está brincando, ela não pôs o ponto de exclamação. Ela falou assim: Gilson, vai lavar a casa. Se colocasse esse ponto, ficaria assim, Gilson, vai lavar a casa, com alegria. Se ela colocasse esse, ficaria assim: Gilson, você vai lavar a casa? Ela estaria perguntando, mas não, ela usou esse. Ela disse assim: Gilson, vá lavar a casa. Terminou. Não tem mais assunto. Entenderam? Essa é a função do ponto final. E tem também o ponto de reticências, chama reticências. Olha aqui como que se escreve, reticências. Para que serve? É quando o assunto não terminou, o assunto tem continuidade, beleza? Por exemplo, você diz assim: eu gosto muito dela, e aí coloca os 3 pontos. O assunto não terminou, eu gosto muito dela, o quê? Você não escreveu, você não quer escrever, você só colocou os 3 pontos para dizer o quê? Eu tenho mais algo a dizer, mas não vou dizer aqui. Entenderam? Então esses são os pontos, que nós estamos vendo hoje. Ponto de exclamação serve para
dá uma alegria, uma felicidade na frase, ponto de interrogação para fazer uma pergunta, ponto final quando termina o assunto e reticências quando o assunto tem continuidade. Beleza? E por favor, copiem isso aqui também no caderno de vocês de português. Na primeira explicação que eu pedi para copiar era sobre pontuação, né? Tivemos algumas aulas que nós falamos sobre sílabas. Vocês separaram sílabas, lembram? Então, quando se separa sílabas, as palavras ganham nome. Olha ali, monossílaba, quando a palavra tem apenas uma sílaba. Então, todas as palavras que só tem uma sílaba, o que é sílaba? Vamos relembrar. Primeiro, as frases possuem palavras dentro. Frase, se alguém perguntar o que é uma frase, você vai dizer, é uma história curtinha. Ótimo. Como assim, professor? É uma história curtinha? Pensa comigo aqui. Eu tenho aqui um urso. Olha aqui, um urso. Faça uma história curtinha para ela, para mim, com o urso para mim, professor. O urso é gigante. E aí eu coloco lá no final o ponto de exclamação. E aí fica assim, ó, o urso é gigante. Construir uma frase, construir? Ótimo. O urso é gigante. Quantas palavras tem na frase o urso é gigante? Vamos ver? O urso é gigante. 4 frases. Tem 4 palavras dentro da frase o urso é gigante. Tem 4 palavras. As palavras também se dividem em partes menores. As partes que se dividem em uma palavra é chamada de sílaba. Então vamos lá. As frases são divididas em palavras e as palavras são divididas em sílabas. Por exemplo, a palavra urso, ela possui 2 sílabas. Olha, urso, 2. Batendo palma você consegue. Bate palma aí para mim. Urso, 2 sílabas. Beleza? Quando uma palavra tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Olha os exemplos. Monossílaba. Quando a palavra tem apenas uma sílaba. Olha, sol. Bate aí, ó. Bate a palma. Sol. Não divide, é só uma sílaba. Lua. Não é luar, não. É lua. Só uma sílaba. Mãe. Só uma sílaba. Então é uma palavra. Todas as palavras que tem apenas uma sílaba é chamada de monossílaba. Já chamar alguém, ó, o cara ali tem uma monocelha. É porque o cara tem uma sobrancelha só, né? A sobrancelha emenda. E aí chama ele de monocelha. Beleza? Então, mono, só uma sílaba. Dissílaba é porque a palavra tem 2 sílabas. Beleza? Olha, quando a palavra tem 2 sílabas. Olha aqui, vaca, trator e carro. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra vaca. Olha só, vaca, 2 sílabas. Então, trator, 2, carro, 2. Todas as palavras que tiverem 2 sílabas, elas são chamadas de dissílaba. Quando tem 3, professor, aí ela é chamada de trissílaba, né? Tanto que o Amoroso lá, o São Paulino, quando o São Paulo ganhou o tri mundial, ele brinca falando que o Morumbi não podia ser mais chamado de Morumbi, e sim Morutri. Por quê? Porque agora são 3 títulos mundiais. Então, tri significa 3. Tricampeonato, né? Trimundial, trissílaba, 3 sílabas. Por exemplo, a palavra, olha aqui, respeita o meu alviverde. Quem não é, pode fazer cara de nojo aí, mas é o meu verdão. Saudade de ver tu jogar. Enfim, mas não estamos aqui para falar disso, e sim de sílabas. Vamos ver? Olha só. Palmeiras.
3 sílabas. Então, quando a palavra tem 3 sílabas, ela é uma palavra trissílaba. Outro exemplo, Flamengo. Tem que respeitar, os caras ganharam tudo ano passado, né? Então, Flamengo, 3 sílabas. Todas as palavras que tiverem 3 sílabas é uma palavra trissílaba. E aí tem também, não podia faltar, né? Cheirinho. 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 3 sílabas. Professor, e quando a palavra tem 4 sílabas ou mais? Aí ela é chamada de polissílaba. Beleza? O que é uma palavra polissílaba? Quando a palavra tem 4 ou mais. Aí pode ter 5, 6, 7, 8, todas. Tem mais de 4 sílabas, é chamado de polissílaba. Olha o exemplo. Papelada. Olha. Papelada. 4 sílabas. Maravilhosa. Uma. Ra, 2. Vi, 3. Lho, 4. Za, 5. Desculpem. Tem mais de 4 ou 5 sílabas, é uma palavra polissílaba. Beleza? Então assim são divididas as sílabas em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Como se divide? De acordo com a quantidade de sílabas que tem aquela palavra. Beleza? Ótimo. Agora eu vou gravar um outro vídeo, já vou mandar na sequência, onde eu vou pedir um exercício sobre frases e a pontuação, palavras e as sílabas. Beleza? Um abraço, até o próximo.